irmãos, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Eu gostaria de estar aqui compartilhando mais uma palavra. Hoje eu gostaria de falar sobre justiça. Sobre justiça, isso mesmo, justiça. Justiça de Deus. Eu estava lá no meu serviço, eu estava meditando em Salmos 89, verso 14. Então Deus, Ele colocou isso aqui dentro de mim, ó. Reino de Deus é igualdade. Aí eu fiz uma pergunta, na hora eu fui escrevendo, eu fiz uma pergunta assim, ó: por que a maioria dos que se acham grandes não creem no reino de Deus? A resposta eu coloquei logo embaixo, ó: porque eles não buscam a igualdade a todos, mas sim o egoísmo de obterem cada vez mais. Igualdade seria uma tortura para o orgulho deles. Por quê? Porque uma pessoa, quanto mais ela tem, quanto mais o poder aquisitivo dela é elevado, mais ela quer ter. Então, geralmente é uma pessoa egoísta, ela não quer repartir, e Deus ama isso, isso é justiça. A igualdade de Deus é para todos, como nós vamos ver lá em Romanos, que fala que a fé, que o justo vive por fé. A fé Deus, Ele dá para todos nós, sem olhar para a cor de pele, sem olhar para poder aquisitivo, sem olhar para poder intelectual, recursos intelectuais, perdão. Então, eu escrevi isso, foi uma inspiração que Deus, Ele me deu na hora, que eu falo o seguinte, ó: porque eles não buscam igualdade a todos, mas sim o egoísmo de obterem cada vez mais. Igualdade seria uma tortura para o orgulho deles. O exemplo que você vê são os políticos, né? Quanto mais eles têm, mais eles querem ter. Eles veem o povo passando dificuldades, passando por sofrimentos, e eles estão nadando em dinheiro e eles não estão nem aí com as pessoas. Aí, resumindo aqui, eu disse assim, ó: o homem, sendo limitado e sendo absolutamente pó e miserável e pequeno, quer ser maior e ter mais do que todos. Mas Deus, sendo ilimitado, sendo eterno e grande, olha para você ver a diferença do homem e Deus. Mas Deus, sendo ilimitado, sendo eterno e grande, é humilde, simples e pensa em todos em um mesmo nível de igualdade. Então, se você for ver, irmãos, o homem sendo pequeno, pecador, falho, miserável, o homem, ele quer ser mais do que tudo e do que todos. Mas Deus, ele sendo grande, sendo todo poderoso, conhecendo todas as coisas, ele se faz humilde. Tanto é que ele se faz humilde que ele desceu nessa terra em forma de homem, em forma de servo, e serviu ali muitas pessoas, curando, transformando água em vinho, multiplicando pães e peixes. Então eu gostaria de falar sobre justiça. Olha o que diz o Salmo 89, também separei alguns versículos aqui referente à justiça. Olha o que diz o Salmo 89, verso 14, ó: justiça e direito são o fundamento do teu trono, graça e verdade precedem. Ou seja, o que antecipa a Deus é a graça e verdade. Te precedem no sentido de antecipar, ou seja, que Deus, ele dá muito valor. Então, justiça e direito são o fundamento do teu trono. Se um professor de português, por exemplo, ele lê isso aqui, ele vai falar que está errado, ele vai falar que tem um erro de português muito claro aqui. Porque o salmista diz assim: justiça e direito são o fundamento. Na verdade, era para estar escrito assim: justiça e direito são os fundamentos do teu trono. Mas, na verdade, buscando a revelação dessas duas palavras, justiça e direito, as duas palavras são sinônimos. Elas se tornam uma palavra só. Geralmente quem ingressa para entrar no ramo de justiça, uma pessoa que quer ser um advogado, quer ser um juiz, quer ser um promotor, ela sabe que ela tem que fazer direito. E direito é uma palavra que está relacionada com justiça. Todas as pessoas que ingressam no âmbito judicial, na verdade, elas têm que fazer direito. Se eu quero ser juiz, primeiro eu tenho que passar pela faculdade de direito. Se eu quero ser promotor, da mesma forma. Advogado, da mesma forma. Tem várias ramificações. Tem várias saídas, ramificações e saídas, para você fazer aquilo que você mais agrada. Se é promotor, se é juiz, se é advogado, se é oficial de justiça. Então, mas vamos lá o que interessa. Está falando, justiça e direito são o fundamento do teu trono, porque é uma palavra só. O trono de Deus, o fundamento de Deus, o trono de Deus está firmado em justiça.
O trono de Deus está firmado naquilo que é direito. Justiça nada mais é, nada menos é do que igualdade a todos. E esse mundo aqui é totalmente ao contrário daquilo que Deus ele nos pede. Por quê? Porque Deus ele ama a justiça. Vamos ler aqui alguns versículos para nós meditarmos aqui, para nós compartilharmos essa riqueza que é a palavra de Deus. Olha o que diz aqui em Isaías, capítulo de número 64, verso 6. Isaías 64, capítulo de número 64, verso 6. Olha o que diz, ó. Mas todos nós, isso aqui é o profeta de Deus. Era um homem muito usado por Deus. Era o profeta de Deus. Olha o que ele diz, ó. Mas todos nós somos como o imundo, e todas nossas justiças como trapos da imundície. Então quer dizer o seguinte, amados. Ele está dizendo, nós somos como o imundo, todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapos de imundície. Então, por mais que o homem ele queira ser perfeito diante de Deus, por mais que ele se santifique, por mais que ele faça o bem, que ele faça doações, que ele seja uma pessoa aparente aos olhos humanos, assim, aos olhos humanos, parece ser aquela pessoa bondosa, aquela pessoa, sabe? Aquela pessoa perfeita perante os homens. Mas diante de Deus, ainda assim, todas as justiças dessa pessoa continuam sendo como trapos de imundícia, ou seja, como uma coisa que não vale absolutamente nada. Sabe por quê? Porque nós somos falhos, nós somos pecadores miseráveis, nós somos insignificantes, nós viemos do pó dessa terra e ao pó nós retornaremos. Então, por mais que uma pessoa ela seja reta, por mais, vou dar um exemplo aqui, por mais que eu busque a santificação, por mais que eu busque a perfeição diante dos homens, talvez eu esteja elevado a um nível espiritual um pouco mais acima do que uma pessoa que não busque a Deus. Mas diante da santidade de Deus, diante da justiça de Deus, nada disso vale absolutamente nada, porque todos nós carecemos da misericórdia de Deus. Foi por tal fato que Deus envia o seu Filho amado à terra, porque o homem por suas obras nunca poderia ser salvo, porque o homem ele sempre se perdeu em seus pensamentos, o homem sempre se perdeu no seu caminho. O homem nunca conseguiu manter uma posição correta, perfeita diante de Deus. A palavra do Senhor diz que nenhum homem será justificado por obras, mas sim pela fé no Filho de Deus. Olha o que diz aqui, Miqueias capítulo de número 6, verso 8. Os judeus eles tinham o costume de ficar trazendo animais para fazer sacrifício, fazer holocausto e achar que estava tudo bem diante de Deus. Mas em certo momento Deus usa o profeta Miqueias para dizer o seguinte, ó, Miqueias capítulo de número 6, 8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é o que, ó, ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti. Olha, ele te declarou, homem, ele está falando para nós. Ele te declarou, homem, o que é bom e o que é que pede de ti. 2 pontos. Olha o que o Senhor pede de nós, ó. Que pratiques a justiça, ou seja, pratique aquilo que é correto, aquilo que é certo, e ames a misericórdia, quer dizer, a compaixão, é ter misericórdia das pessoas, do sofredor, daquele que está numa situação difícil, daquele que está passando por um momento triste, um momento lamentável. Então ele diz assim, ó, e andes humildemente com o teu Deus, ou seja, não é em soberba, é que andes humildemente com o teu Deus, assim como foi com Enoque, assim como foi Jó, assim como foi Noé, entre outros homens que agradaram o coração de Deus. Então de nada adianta eu achar que vou agradar a Deus com as minhas obras. Por exemplo, eu faço maldade, pratico a maldade com todos, faço todas as coisas ali que são abomináveis aos olhos de Deus, e daqui a pouco eu estou lá na igreja levando a minha oferta, levando o meu dízimo e achando que está tudo quite perante Deus. Não, negativo. Deus, ele não se compra. Deus, ele não se corrompe na sua justiça. Não adianta eu fazer o quê? Eu prejudicar, eu fazer maldade, fazer coisas horríveis ali diante de Deus, e daqui a pouco eu estou ali de joelho no chão, orando meia hora, 1 hora,
achando que essa oração vai me justificar perante Deus e vira aquela coisa aleatória. Eu oro e continuo praticando a maldade, a infidelidade diante de Deus, porque eu pratico a maldade, a infidelidade diante de Deus quando eu maltrato ali o meu próximo. E o meu próximo não é aquele que está próximo de mim, não, é justamente o meu inimigo, como Jesus ele diz lá em Mateus, que no Antigo Testamento foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Mas agora Jesus ele vem dizendo o seguinte: amarás o teu inimigo e ores por aqueles que vos perseguem. Jesus manda nós orarmos para aqueles que nos perseguem. Outra palavra aqui que diz no Salmo 11, verso de número 7, Salmo de número 11, Salmo 11, 7 diz o seguinte, ó: porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça. Porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça. Os retos lhe contemplarão a face. A Bíblia está dizendo que o Senhor ele é justo e Ele ama a justiça. Deus, por mais que, por exemplo, eu esteja na igreja ali há 30, 40 anos, eu tenho até o crachazinho de crente, tudo bonitinho, tudo certinho. Se eu for uma pessoa injusta, eu vou estar desagradando a Deus, porque está falando que Ele é justo e Ele ama a justiça. Se Ele ama a justiça, uma vez amando a justiça, Ele detesta a injustiça. Então, mesmo eu tendo ali atributos de crente, se eu pratico a injustiça, eu estou desagradando a Deus. A justiça do homem não se faz através de roupa, através de cabelo. Essas coisas sim você deve guardar com você. Por quê? Porque é o testemunho que você dá de Deus, do seu corpo, para o mundo. Mas que essas coisas não são justificáveis diante de Deus se dentro de nós, se dentro do nosso interior não haver ali em primeiro lugar a justiça de Deus. Porque uma vez a justiça de Deus sendo feita dentro de nós, ela se mostra no nosso exterior também. Então aqui no Deuteronômio, capítulo de número 32, 4, Deuteronômio 32, 4 diz da seguinte forma: eis a rocha, ou seja, o Senhor Jesus, aqui já está apontando para o Senhor Jesus, ó, eis a rocha, suas obras são perfeitas. Jesus sempre fez obras perfeitas aqui na terra, Ele sim fez obras perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízos. Deus é fidelidade e não há nele injustiça, ó, não há em Deus injustiça. Ele é justo e reto. Em Deus não há injustiça, irmãos. Então, quando nós praticamos a injustiça, nós não estamos em Deus. Nós estamos fazendo aquilo que agrada ao mal e não a Deus. Ele é justo desde o início, Ele sempre foi perfeito em seus caminhos. Agora, lá no Salmo 37, verso 28, Salmo 37, verso 28, diz da seguinte forma, ó: pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. A Bíblia aqui está de novo carimbando. Ela está ela está incluindo tudo aqui. Ela está dando base àquilo que eu acabei de falar agora, ó. Pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Está falando de novo que Deus ele ama a justiça. Então uma pessoa que pratica a justiça, ela atrai Deus para a vida dela. Porque há uma coisa aí no mundo que eles dizem o seguinte, que os opostos se atraem. Os opostos se atraem. Mentira. Quando eu costumo dizer que os iguais se atraem. Por quê? Porque se você pratica injustiça, você vai atrair o quê? Você vai atrair coisa ruim para a sua vida. Você vai atrair obras do mal. Então, esse ditado que o mundo diz, ele é mentiroso, os opostos se atraem. Então, se eu praticar injustiça, eu vou atrair Deus para a minha vida? De forma alguma. Eu só vou atrair Deus para a minha vida quando eu pratico a justiça, quando eu pratico a misericórdia. Aí sim eu atraio Deus para a minha vida. Esse ditado, esse provérbio que eles falam aí é mentiroso, os opostos se atraem de forma nenhuma. Mentiroso esse provérbio aí, esse ditado popular aí. Lá em Provérbios 21, 15, diz da seguinte forma, olha aqui, ó, Provérbios 21, 15 diz assim, ó: praticar a justiça é alegria para o justo, mas espanto para os que praticam a iniquidade. Geralmente quando você faz o bem, quando você gosta das coisas tudo certo, quando você procura praticar a justiça, o correto diante deste mundo, diante de Deus,
O ímpio ele fica bravo com você, ó, porque é a própria palavra está dizendo, ó, praticar a justiça é alegria para o justo. O justo se alegra quando ele pratica a justiça, mas é espanto para aqueles que praticam a iniquidade, porque uma vez você praticando a justiça de Deus, a luz ela vai expor as obras das trevas. Então aquela pessoa que pratica a injustiça, que pratica a iniquidade, ela vai ficar perturbada. Por quê? Um exemplo que eu vou te dar é num serviço, no trabalho. Quando você está no trabalho e você está procurando fazer as coisas certas, corretas, sempre tem aquele que faz coisas erradas. Então muitas das vezes ele vai se sentir incomodado com você. Ele vai começar a te dar conselhos para você fazer coisas erradas também. Por quê? Porque uma vez que você está praticando o que é certo, o que é correto, as obras infrutíferas dele, as obras incorretas dele que ele está praticando naquele momento, vai se tornar notória. As pessoas vão olhar e vão falar, nossa, há uma diferença daquele lá e daquele lá, porque esse faz de um jeito e o outro faz. Todo mundo, todo chefe de serviço, ele vê isso quando uma pessoa está fazendo aquilo que é certo e o outro está fazendo aquilo que é errado. Então geralmente vai dar um embate no serviço. Aquele que pratica as obras das trevas vai querer prejudicar você lá no seu serviço. Por quê? Porque ele não aceita, porque é isso que a palavra está dizendo, ó. Praticar a justiça é alegria para o justo, mas espanto para aqueles que praticam a iniquidade. Então a pessoa que pratica a iniquidade, ela fica perturbada quando ela vê uma pessoa praticando aquilo que é certo. Lá em Isaías 61:8 também diz assim, ó. Isaías 61:8 diz da seguinte forma, ó. Isaías 61:8 diz assim, ó. Porque eu, o Senhor, amo o juízo, ou seja, a justiça, e odeio a iniquidade do roubo. Dar-lhes-ei fielmente a sua recompensa, e com eles farei aliança eterna. Então há uma recompensa para aqueles que praticam a justiça. Deus ele fala que ele vai recompensar cada um segundo as suas obras. Se você pratica a justiça, você vai receber conforme as suas obras. Se você pratica a iniquidade, você vai receber segundo as obras da iniquidade. Não estou querendo dizer que uma pessoa vai ser justificada por isso, porque ela só pode ser justificada por Deus através do Senhor Jesus Cristo. O engraçado é que agora até os cachorros resolveu latir, até os cachorros resolveu dar glória a Deus. Eu creio nisso, que até os cachorros estão dando glória a Deus agora com essa palavra, hein? Em nome de Jesus, eu creio nisso. Olha o que diz aqui o Salmo 37:27. Salmo 37:27. Olha o que a palavra nos diz, ó. A palavra de Deus é maravilhosa, irmãos. A palavra de Deus ela é perfeita. Olha o que diz, Salmo 37:27. Aparta-te do mal e faz o bem. É aquela história que eu acabei de contar, ó. Você está lá praticando obras de justiça e o outro está lá praticando obras de iniquidade, obras do mal. Aí o que Deus ele fala? Ó, aparta-te do mal e faz o bem, continua fazendo o bem. Não para não. Não vai se intimidar com ninguém não, não vai se intimidar com o mal não. A pessoa te ameaça, olha, eu vou acabar com a sua vida, eu vou estragar seu caminho lá no serviço, seu casamento. O mal ele trabalha dessa forma, eu vou atrapalhar você vai ser mandado embora, eu vou fazer a cabeça do chefe. Talvez tenha alguma amizadezinha com o chefe, fala, ó, vou atrapalhar seu caminho. Mas a Bíblia aqui está dizendo, ó, aparta-te do mal e continua fazendo o bem, faça o bem, não importa, quem justifica você é Deus. Se você for mandado embora, Deus prepara outro serviço para você. Seja justo, seja correto perante os homens, que a recompensa ela vem de Deus, ela não vem do homem. Se você está trabalhando foi porque Deus te colocou lá. Se você for mandado embora é porque Deus permitiu de você sair e Ele vai arrumar um serviço melhor para você. Seja em qualquer lugar, a justiça de Deus ela sempre vai prevalecer em todos os momentos. Se você ali viu que você prejudicou alguém, se você defraudou alguém, vá lá, restitua essa pessoa como Zaqueu ele fez. Faça o que é certo. Deus ele ama a justiça quando nós nos arrependemos daquilo que é errado e praticamos aquilo que é bom. Olha o que fala, aparta-te do mal e faz o bem, e será perpétua a tua morada. Aqui em Mateus 5:6 diz da seguinte forma, ó. Vou correr aqui porque o vídeo já está acabando, em nome de Jesus. Mateus, capítulo de número 5:6, ó. Mateus 5:6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Jesus ele está nos prometendo, bem-aventurado serão aqueles que têm fome e sede de justiça. Sabe, aquela pessoa que não aguenta ver coisa errada. É aquela pessoa que chega a arrancar quase os cabelos da cabeça quando vê coisa errada.
quando vê o quê? Pessoas ali fazendo injustiça, cometendo injustiça. O que é injustiça? Injustiça, meu amado, nada mais é, nada mais é e nada menos é quando aquilo que é certo deixa de ser feito. Ou seja, se você deixa de, vamos supor, se você dá o golpe em uma pessoa de 1 centavo, já é injustiça. Se você sabe que você tem que fazer o bem ali e você não faz, é injustiça. A Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, ele comete pecado, é injustiça. A partir do momento, por exemplo, eu vejo uma pessoa, e acontece isso muito na escola, se eu vejo uma pessoa que é menor, ali uma pessoa menor, apanhando de uma pessoa que é maior, eu não posso aceitar, eu não posso deixar. Por quê? Porque é injustiça, é injustiça. O rico, ele explora do pobre. O que é isso? É injustiça. Todas essas coisas são abomináveis diante dos olhos de Deus. Agora aqui em Romanos, capítulo de número 1, 17, diz da seguinte forma. Olha o que em Romanos, capítulo 1, 17, diz: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, se revela no Evangelho por causa de Jesus Cristo. Como está escrito, o justo viverá por fé. A fé é algo tão maravilhoso, irmãos, que Deus, quando Ele nos dá a fé, Ele nos coloca em condição de igualdade. O rico, ele não pode ser mais que o pobre. O preto não pode ser mais do que o branco, o negro. O branco não pode ser mais do que o negro, e nem o negro mais que o branco. O chinês não pode ser mais que o brasileiro, e nem o americano mais que o australiano, mais do que o alemão, não. Deus, Ele nos dá a fé, e a fé nos coloca em condição de igualdade. Eu não compro a fé pelo meu dinheiro. Eu não compro a fé porque eu leio mais do que você, eu tenho mais instrução da Bíblia do que você. Estou dando um exemplo, isso não é verídico, talvez você leia mais que eu, mas o que acontece? Eu não posso ser justificado por essas coisas. Eu sou justificado, como a Bíblia está dizendo, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. A justiça de Deus não se revela nas minhas boas obras. A justiça de Deus se revela no Evangelho. O que é o Evangelho? É as boas novas. É o Senhor Jesus Cristo vindo aqui nessa terra, nunca pecou, levando consigo na cruz Calvário os nossos pecados. Perante os homens eu posso até ter um nível de santidade um pouco mais elevado, mas perante a Deus é aquela coisa que lá em Isaías diz, que nós somos como imundo, e toda a nossa justiça são como trapos de imundícia. Então perante a Deus eu sou tão pecador quanto aquela pessoa que está deitada lá na calçada lá agora, toda suja. Não é porque eu passo um perfuminho, não é porque eu tomo um banho que eu sou melhor do que ela. Se eu ficar 3 dias sem tomar banho, eu vou feder tanto quanto ela. Então Deus, Ele não vê a carne. Isso aqui vai voltar de volta para a terra. O que Deus, Ele vê é aquilo que está dentro de mim interiormente. Olha o que diz aqui em 1 João 3,10, só para encerrar. 1 João 3,10 diz assim, ó, em 1 João 3,10 diz assim, ó, nisto são manifestos, agora essa palavra é forte, hein, ó, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Ué, então nem todo mundo é filho de Deus não, hein? João está falando aqui, ó, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Não sou eu que estou falando não, irmão, é a Bíblia, viu? Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Deixa eu explicar uma coisa para você. Nem todo mundo é filho de Deus, irmão. A Bíblia em Gênesis vai falar que vai nos chamar de criaturas. Nós só somos, tanto é que no Evangelho também diz, no Evangelho de Marcos, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Lá ele não fala filho. Filho é só quando a pessoa ela tem um novo nascimento, quando ela nasce novamente, não da carne, mas sim agora do Espírito. Então ela se torna filho de Deus. Antes dela ser filho, ela é criatura. Se ela pratica obras de iniquidade, obras de maldade, então ela é considerada filha do diabo, filho do diabo. Por quê? Porque traz consigo as marcas de Satanás, traz consigo os adjetivos de Satanás, os atributos de Satanás. Então, agora sim, ela não é filha de Deus, mas quando ela tem um novo nascimento, então ela deixa Deus trabalhar na vida dela, então aí ela se torna um filho de Deus. Por quê? Porque uma pessoa nascida de Deus, ela carrega consigo a genética de Deus, ela carrega a misericórdia, a fé, a bondade, a misericórdia, a alegria, a mansidão, o domínio próprio, a paz, entre outros vários fatores. Olha o que ele diz aqui, ó. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. A Bíblia está dizendo, ó, todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus. Ou seja, uma pessoa que não pratica justiça, ainda ela não nasceu de Deus, ainda ela não se tornou filho de Deus.
Então, o que isso quer dizer? Tem muitas pessoas que estão dentro do templo, igreja, que fazem injustiça, que não praticam a justiça. Não é porque ela está dentro da igreja que ela é filha de Deus, não. Estar dentro da igreja, a igreja somos nós. A igreja é cada crente em cada local, desde a época em que começou o mundo até quando Jesus voltar. É no mundo invisível. A igreja de Cristo, ela se faz no mundo invisível. Não precisa ninguém falar, minha igreja é a de Deus, aquela é a de Deus. Não. A igreja de Deus é cada crente salvo em qualquer parte do universo. Essa é a igreja de Cristo. O lugar onde nós vamos, o lugar fechado, é para que possamos congregar, louvar, adorar a Deus, buscá-lo de todo o nosso coração. Então essa palavra que eu deixo, irmãos, da parte do Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Justiça. A justiça procede de Deus e Deus ama todo aquele que pratica a justiça em nome do Senhor Jesus Cristo. Para a glória de Deus eu deixo esse vídeo para o nosso entendimento, para a nossa compreensão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.